Perdi o negócio. Vou ter que começar de novo. Peraí. Tranquilo. Tá vendo, né? Ainda não. Agora sim. Tá. Então, revisão da literatura, né? Uhum. Desenvolvendo a matemática como disciplina tem sido um processo fundamental. Aí, matemática, resultados de práticas. Ok. Esse tópico a senhora sugeriu. Aham. Top não, é sessão, né? Você tem que tentar tirar, por Ah, exemplo, ó, construir um trabalho com bases sólidas. hum. Aí a gente poderia saber o que que é base sólida, entendeu? Então você teria que reformular um pouquinho. Ó. Tá. Então, nesse sentido, construir um trabalho requer um aprofundamento que alcance não somente a atividade, um aprofundamento verdadeiramente se mostre como um norte, apresentando ideias que conduzirão ao processo. Eu não entendi esse parágrafo, na verdade. O que que você quis dizer? Deixa eu ver. Então, de novo. Eu quis dizer que a gente tem Hum, que pegar a base sólida, não ficou bem apagado, ficou bonito apagar, mas que tiver uma boa literatura, uma boa referência para quê? para Eu não fazer o. entendi. Ó, desenvolvendo a matemática tem sido Uhum. um processo que se tornou fundamental dentro da sociedade, como também na própria maneira aos quais os livros didáticos são construídos e desenvolvidos. Nossa, eu acho que você tem que melhorar um pouquinho essa introdução aqui, tá? Tá. Aí o livro didático, tá. Tá, daí vai ter que começar. Esses caras aqui estão lá no, estão lá Referência? Oi? Nas referências. Tá, isso que eu tô perguntando. Tá, né? Sim. Esse basto, Uhum. tá, né? Tá. O Maia, Maia. tá. Eu acho que agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui começa aqueles textos, aqueles primeiros arquivos que a senhora pediu para mim fazer um resumo daqueles artigos e depois colocar aqui. Só que eu coloquei, mas aqui eu não arrumei o ligamento entre os artigos, né? Fazer costurar, né? O texto, eu não fiz isso. Tá. Só solto aí, né? Então, olha só, eu Hum, acho que aqui a gente tem uma outra coisa também que está saltando aos olhos, ó. hum, Aqui você começou a falar, organizar o texto. Então, aqui, ó, você começou a falar do livro didático, sim. tá? Você está falando do livro didático. Aí tem uma coisa aqui do Tardif que eu acho que está perdido aqui no meio, tá? Tá. Acho que esse aqui você tem que dar uma olhada, que esse Tardif está perdido aqui no meio. Aí você continua a falar do livro didático, tranquilo, Sim, fala. tudo bem, tudo livro didático, tá tudo certo. Só que aí, ó, você começa a falar aqui embaixo, então tá tudo ok, você está falando do livro didático. Sim, Aí você fala do uso da história da matemática. sim. Ok, então você está falando da história da matemática. Só que daí você começa tudo de novo com o livro didático, ó.
Livro didático, coleção do livro didático. Essa parte eu comentei com a senhora, que foi os artigos que eu li, fiz um resumo, mas eu só coloquei eles aí, eu não fiz... Então, o que você vai ter que organizar? Você vai ter que organizar desse jeito que eu estou falando, tá vendo? O que você vai falar de livro didático, você vai deixar lá. E a outra parte da história da matemática, e você deixa aqui, ó. Aqui é a história da matemática, tá vendo? Uhum. Né? Sim. Aí, história da matemática, da Castelã. Isso. Aí você fala só da história da matemática, tá? Tá. E as referências aí você tem que completar, tudo bem? Tudo bem. Então, esse trabalho aqui que você tem que fazer aqui, que é esse trabalho de separação da história da matemática e do livro didático. Aí, no capítulo 4, vou fechar, tá bom? Você entendeu? Ah, tá gravando, né? Você entendeu? No capítulo 2. Uhum. Tá. Agora, espera um pouquinho. Tá. Vou pegar o seu capítulo 4 aqui. Opa, só um pouquinho. Tranquilo. O que está acontecendo? Interrompe. Tá aparecendo para você? Tá. Uhum. Tá. Aqui, em vez de história da matemática e o ensino didático, eu vou mudar aqui um pouquinho, tá? Pode mudar. Eu vou colocar assim, ó, na sala de aula. Tá. Ok? Ok. Aí, proposição. Aí você tá falando aqui da história, né? Os processos, tá. Uhum. Tudo isso aqui, na verdade, olha só. Toda essa parte, você pode entrar, você pode pegar isso aqui que você fez todo esse pedaço aqui e colocar lá. Sabe onde você está falando da história da matemática? Sim. Você vai colocar lá todo esse pedaço aqui, em vez de abrir aqui a história da matemática na sala de aula, entendeu? Entendi. E aí aqui, Deixa eu dar ocupado, João. aí Aí deixa só o origami e ensino da matemática. isso. Então aí você pode tirar, você pode inclusive tirar esse título, tá? Essa história da matemática você pode tirar. Você joga, você pega todo esse pedaço aqui e coloca lá. Tá. Aí a gente já vai direto no origami, tá? Tá. Então, origami e o ensino da matemática, eu acho que não precisa. Você pode colocar. Também pode deixar, não tem problema não. Pode deixar. Você está falando do origami e tal, você falou bastante coisa. Aí você vai falar da razão áurea, né? Sim. Tá. Eu acho que aqui, então, antes, sabe o que você vai colocar aqui? Você vai colocar aqui, porque essa parte aqui vai para cima, certo? Uhum. Essa parte vai para cima. O que você vai colocar aqui? Você vai explicar o que você vai fazer nessa atividade. Ó, nessa atividade, vamos. Tá. Qual que é o origami e a razão áurea? O que você vai fazer, entendeu? Uhum. Explica. Viu? Então vamos lá. Então, aí você está falando aqui do ensino do origami, tudo bem? Aquilo lá é um parágrafo, 2, né? Só para a pessoa entender. Uhum. Aí a razão áurea e tal. Você está falando aqui da razão áurea.
Acabou? Não. Ah, não. Aí, proposição da atividade. Aí você está dizendo de onde você pegou, né? Uhum. Beleza. Então, aquilo tudo que você me mostrou. Uhum. Tá. Ok. Aí você fez os conceitos. Uhum. Como é que você vai? Que você já usou. E aí, as perguntas que você está colocando como se fossem perguntas, né? Sim. Tá. Expectativas de resposta. Tá. Aí o plano da aula. Aqui falta. Hum. Acho que esse aqui acho que não é aqui, né? Acho que aqui não é o. Não, pode tirar. Pode pôr em cima se você quiser, mas. Uhum. Tá? Uhum. Proponente, disciplina, matemática, duração. Aqui você tem que colocar o nível. Onde é que você acha que vai ser usado? Ensino médio. Não, mas qual série do ensino médio? Leve. Terceiro ano, No terceiro, você acha? eu acho. Ok. Aí, beleza. Aí, quando você coloca no terceiro ano do ensino médio, Hum. seria interessante você pensar se essa geometria tá lá nas diretrizes, né? Mas acho que tá, é isso? Tá. Uhum. Ok. Tá. O que que tá faltando, Rodrigo, quando você faz isso aqui? Que é uma coisa que eu falei para você fazer O que que eu e esqueci? acho que você não fez ainda. Hum. Falta você colocar aqui, ó, você tem o origami e a razão áurea, mas o seu trabalho é de história da matemática, Certo. né? O que que tá faltando? Falta você relacionar com a história da matemática. Por que que essa atividade que você está propondo tem a ver com a história da matemática? E eu já falei isso para você. É aquela parte do capítulo da Tatiana, lá do Prof. Mate. Você não está aparecendo aqui. Por exemplo, mensurável. É, não é verdade? Sim, eu não coloquei da Tatiana aí. Oi? Eu mencionei alguma coisa da Tatiana aí. Acho que ficou pouco, então. Não, não é que é que não é. Aqui você está falando do número, entendeu? Mas não é Sim. essa a ideia. A ideia Mais amplo. você vai ter que mostrar. Posso interromper aqui? Pode. Tá. O que que você vai ter que mostrar? Deixa eu ver uma coisa aqui só. Deixa eu mandar isso aqui. Não preciso mandar para você, não, né? Você entendeu, né? Entendi. Tá. O que que você tem que fazer, Rodrigo? Você tem que explicar. Você estava fazendo um trabalho do livro do livro, da análise do livro. Ok, você fez, tá certo? Aí Certo. você está propondo uma atividade. Essa Certo. atividade, ela tem que ser relacionada com essa análise do livro. Então, por que que essa atividade tinha algum problema naquela análise do livro? Sim, muito pouca relação com a história da matemática. Muito pouca coisa da história da matemática. Então, Não tinha atividade. sua atividade vem para ajudar nisso. Então, qual que é a relação da sua atividade com a história? Tem que aparecer ali, Uhum, eu entendi. entendeu? Porque no livro, na coleção do livro, em nenhum volume aparece atividade, né? Isso, Uma proposição de atividade. Então, eu estou propondo para isso. suprir essa falta
Isso. E aí está faltando você dizer isso ali, explicar por que a sua atividade tem a ver com a história. Onde é que você está explorando a história na sua atividade? Entendeu? Entendi. É isso que está faltando. Aí o capítulo 2 está pronto, esse capítulo está pronto, são 2 parágrafos, é coisa rápida, talvez um pouquinho mais, mas naquela parte lá, todo aquele primeiro pedaço do ensino, você joga no capítulo 2 e aí você começa explicando isso. Por que essa atividade que você vai apresentar relaciona com a história da matemática? Sim. Aí vamos ver o outro capítulo. O 3. Aí é o pior. Ah, é? É. Porque ficou praticamente só as tabelas. Eu tenho que explicar as tabelas, comentar as tabelas, isso eu não fiz ainda. Então tá. Então não vou nem abrir aqui, porque você já sabe o que você tem que fazer. Uhum. Tá? Então você faça esse capítulo 3, é porque esse outro ajuste é rápido, tá bom? Sim. Faça esse capítulo 3, isso que você está fazendo, faça esse ajuste. Aí o que eu quero? Eu quero que você mande para mim o trabalho completo. Depois que você fizer o capítulo 3, você já vai poder fazer a introdução. Tá. Tá bom? Uhum. Nessa introdução, você vai falar, você pode, se você quiser, falar um pouquinho de você, do seu percurso no Profimate, mas pouca coisa, mas você pode falar um pouquinho se você quiser, Sim. tá? Nesse momento de dissertação de mestrado, isso é possível. Da sua experiência como professor, Sim. tá bom? Você pode falar isso, do que foi o Profimate para você, se você quiser, não é obrigado, tá bom? Tá bom. Aí você vai falar do seu, você pode fazer isso, e aí você vai falar do seu trabalho. Então, qual é o tema do seu trabalho? Como que é a estrutura dele? Isso, a estrutura. Qual foi o objetivo do seu trabalho? Você vai colocar aí, tá bom? Lógico. Então, vamos recordar. Qual que foi o objetivo do seu trabalho? Se você fosse me falar. O objetivo do trabalho era analisar os livros didáticos e ver a presença de conteúdos de história da matemática nessa coleção de livro didático. Perfeito. Exatamente isso. Uhum. Tá? É isso mesmo. Você vai enunciar isso lá no seu trabalho, lá na introdução. Aí você vai falar desses capítulos, tudo bem? Tudo bem. Desses capítulos, o que vem um depois do outro. Sim. Quando você for falar do capítulo 3, Sim. você tem as tabelas, não tem? Sim. Então você vai ter que descrever as tabelas. Antes disso, você vai ter que situar o livro. Então, você vai dizer qual é o livro que você escolheu, por que foi esse livro que você escolheu, por que foi esse livro que você escolheu. Porque é utilizado na escola, a única, né? É a única escola que tem aqui no município. Perfeito, então é exatamente isso. Você vai dizer que na cidade tal, do interior do Paraná, com Isso tantos habitantes, Ah, tá. ok? Com tantos habitantes, existe um único colégio público. Uhum. Você não precisa nem nominar, você pode dizer, nessa cidade do interior do Paraná, com tantos habitantes, existe um único colégio público, Uhum. ok? Ok. Nesse colégio é utilizado esse livro e eu vou estudar esse caso particular. Faz parte do PNLD. Isso. Você vai Uhum. fazer essa introdução lá no capítulo 3. Você começa o capítulo 3 fazendo esta descrição. Tá, isso então está certo. Isso eu já comecei. No capítulo 3 eu comecei isso. Ah, então beleza. Muito Uhum. bem. E aí, depois você vai fazer essas análises da atividade. Ok. Ok. Depois que você fizer isso, acabou. Vamos marcar a banca. Então, Uhum. hoje é dia 26 de abril. Uhum. Eu tinha pensado umas datas aqui, mas vamos ver se vai Que data que você tinha pensado? entregar a versão final dia 10 de maio. Para mim. Isso. Tá. Combinado. Eu pensei assim, vamos pensar.
Até quinta-feira eu terminar o capítulo 2, depois até o dia 3, o capítulo 3, e depois o capítulo 1 e 5 é rapidinho, daí dá para terminar, né? Porque eu digo que é mais rápido porque é só a introdução e depois as considerações, eu acredito que não seja tão trabalhoso. Aí até o dia 6 de maio eu já termino esses 3 capítulos, aí a versão final entrega até o dia 10 de maio. Perfeito. Então tá combinado. Então agora você faz isso aí. Não pode atrasar, porque daí eu ainda vou dar mais uma lida para enviar para a banca. Uhum. Tá bom? E a gente tem até. Aí, se você me entregar no dia 10 de maio, dia 20 eu já mando para a banca. Eu vou Uhum. sair de férias. Eu saio de férias no dia Que vinte e dia? Deixa eu quatro. A marcar. gente manda isso antes de eu sair de férias. E aí a banca tem um mês para analisar o trabalho. E aí, quando. Então, se for 10 de maio, deixa eu dar uma olhada aqui. É junho daí, né? Aí, você tem preferência pelo dia da semana? Segunda. Você prefere que seja segunda? Peraí. Segunda que eu Tá. não tenho aula. E normalmente é à tarde, né? Normalmente é de manhã. É de manhã? Você prefere de tarde? Eu prefiro à tarde. Ou de manhã. Não, pode ser de manhã mesmo. Aí Não na. somos nós que escolhemos, na verdade, tá? É porque Vai ser a banca. um que eu participei foi à tarde. Não, pode. Você, é por isso que eu tô perguntando. Você prefere de manhã ou à tarde? Para mim, segunda-feira de manhã ia ser mais tranquilo. Não, pode ser. Para você, pode ser? Pode ser. Tá. Daí deixa eu matar uma outra dúvida. Até eu consultei aquela hora que eu perguntei da dúvida da qualificação. Então, até a data lá que está no sistema, dia 27 de maio. Então, aquela é até a data para me enviar o arquivo final, né? Não é a data não é a data da defesa. Não, Tá. Então, tranquilo. tá? Nós Tá. vamos enviar. Você mantém esse prazo aí do dia 10, que daí no dia 20 a gente está enviando. Uhum. Aí, a gente já tinha conversado sobre o nome da banca ou não? A senhora tinha pensado em uma pessoa de Foz? Isso, já falei com ela, já disse que eu estava querendo chamá-la. Aí é isso que eu estou falando para você, que não é bem a gente que escolhe, que Sim, agora eu vou porque propor para ela. Vou mandar hoje mesmo a mensagem que a gente estava uhum. pensando, 14 de junho, segunda-feira, que é mais ou menos. Ah, não, é um pouco mais, né? 21 de junho, né? Porque eles têm que ter um mês depois da minha entrega, entendeu? Uhum. Então, eu vou propor 21 de junho, segunda-feira de manhã, e vou ver se ela pode. Se ela Tá. puder, aí a gente procura alguém do programa, porque são sempre. É que eu tinha pensado na Regina, não? Meu Deus. Fugiu o nome da pessoa? Regina Cega? Eu pensei na Regina, porque ela mexe um pouco com a história da matemática, tem a Não, tranquilo. professora Magna, tem a professora Pamela, e a gente escolhe alguém ali. Uhum. Para você, Beleza. tanto faz, né? Todas elas estão de bom tamanho, né? Tem alguém que você não gosta? Não que eu não gosto. A Pamela, eu não tive aula com ela, não conheço. Tá. A Agora a Magna, Magna, você teve aula com eu ela? tive aula e a Regina Cega mais ainda. Eu acho que a Regina Cega seria que poderia contribuir mais. Eu Tá acho. bom. Eu vou ver com a Regina se ela pode, Uhum. então. Tá Uhum. bem? Tá bem. Então, mãos à obra. Se você tiver alguma dúvida no meio do caminho, você fala comigo. E eu tô esperando. Aí é tudo, Rodrigo. É naquele formato lá que tá lá na biblioteca que você Assim, já eu tenho pensado. pegou. Já. Se a senhora quiser que eu mande já, nós Não, não, eu quero completo agora. Quero completo completo, com as com anotações tudo. tudo. E aí você vai ter também que colocar. Você liga lá na secretaria, pergunta se a ficha catalográfica já é agora, na hora de. Não? Ah, não é agora. O Não, Túlio já não. gritou para mim ali que não é agora, Uhum. tá? Mas você tem que tomar cuidado com as referências, tudo. E aí, Uhum.
Você tem que me tranquilizar dizendo que você não copiou nada de ninguém. Você não copiou nenhum trecho das coisas, não, né? Não, tá tudo com citação. Então tá certo. O resto com as suas palavras. Você que escreve bem desse jeito mesmo, né? Sim. Né? Porque agora, depois não sei se a senhora vai poder olhar no capítulo 2 que eu tenho que reformular, porque eu só coloquei, foi aquelas primeiros textinhos que eu fiz, que a senhora pediu, eu peguei e só coloquei ali. Então, que lá eu tenho que organizar bem ainda. Né? Mas são bem as minhas palavras, mas são mal organizados. Então tá. Então, é isso aí. Você sabe o que tem que fazer. Mãos à obra, vamos acabar pra gente defender isso, tá bom? Tá bom. Beleza, então. E Tá, qualquer coisa você vai tirando dúvida. Mas o só uma trabalho dúvida, tá pronto, Rodrigo. Agora é só refinar. uma dúvida que eu tenho em relação ao APOD, que é a citação da citação. Não é Uhum. interessante utilizar, né? Não, não é. Se você puder ir no original, ou É, então usar um outro trabalho. tá, porque eu tinha feito uma citação da citação, mas Ah, uma ou outra não tem problema. Você não pode fazer recorrentemente no trabalho. não é que eu usei duas só. Não, então não tem problema não. Pode deixar. Pode deixar. Tá. Tá bom? Só uma última dúvida da noite. Não, É, pode falar, tá. sem problema. Em relação, quando a gente faz as referências, é opcional colocar o nome completo do autor, né? Então, sobrenome e depois o nome. Normalmente Lá aparece na só, parte da bibliografia. isso, normalmente aparece só a primeira letra do nome. É isso eu nunca soube. É, É um padrão? normalmente é só a primeira letra, mas É. assim, é, eu acho que se você souber de todos, você tem que manter o mesmo estilo. Então, olha toda a sua lista de bibliografia. Se você souber de todos, eu acho mais completo colocar todo mundo. Então, é o que eu penso também. Agora, se tiver alguém que você não sabe, aí você não pode misturar, entendeu? Ou Entendi. você põe completo de todo Faz um mundo, ou você padrão. não põe de ninguém. Faz um padrão. É, Tá. Então, eu gosto, eu sempre ponho o nome completo, eu tá? Porque também eu tem, acho por exemplo, o meu sobrenome Carvalho é muito comum. Aí às vezes eu também. aparece. Tem até uma tal de Ana Maria Carvalho que escreve muito sobre estágio. E aí você veja, coincide até as letras, assim. Então, por isso Uhum. que eu gosto de colocar tudo. Aí bateu com a minha ideia. Tá bom? Tá. Em relação, quando eu utilizo a fórmula ali, eu acho que fica feio colocar no mesmo tamanho da letra. Eu posso deixar um pouco maior a fórmula, tipo, por exemplo, aqui. Assim. Naquelas formas que eu mandei para a senhora lá. Se for colocar no padrão Arial 12, fica muito pequenininho, fica feio. Eu posso aumentar, Acho que pode, as fórmulas só. porque vai Pode. ficar. Qualquer coisa depois a banca fala para você diminuir. Uhum. Não, então, mas é isso mesmo. Tranquilo, então. Mas, ó, vai perguntando as coisas para mim, não precisa ficar com a dúvida. Se você quiser, ó, hoje é dia 26, Uhum. né? É, você tá pensando em me mandar no dia 10, né? Uhum. Na Perdão. realidade, eu vou no dia 6, porque eu já vou terminar no dia 6, na realidade, no dia 6. Quanto antes, melhor. A senhora tá mais Tá. também pra. 6 de maio. Ah, tá. A senhora falou da férias, mas eu não marquei que dia que é que a senhora vai tirar férias. Só dia 24. Ah, tá. Por isso que é bom que você me mande mesmo no dia 6, porque daí eu Uhum. consigo ver tudo. Então até dia 6, vamos ver, vamos tentar ver se você faz. Qualquer coisa, se você não conseguir, aí a gente faz uma orientação, tá bom? Tá bom. Mas aí, se você for tendo dúvida, você vai me perguntando. Uhum. Tá. Última dúvida. No meu trabalho não apareceu. Eu coloquei o número de ouro, mas apenas na forma decimal. Não coloquei na forma fracionária. Como que chama na forma fracionária com a raiz, por exemplo, é 1 mais raiz de 5 dividido por 2, né? Número de ouro. Hum, Como que chama certinho? como Seria na assim? Como que forma. chama? Por exemplo, assim,
Na forma decimal seria 1,62. Não pode ser, né? Porque é o número irracional, você está aproximando. Aproximadamente. Hum. Seria, não sei como que chamaria. Não, o número chama número, razão de ouro. Você pode pôr igual a tanto e aí você põe na frente, igual ao aproximado, aí você aproxima. Tá, sem aproximação, usando 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tem um nome específico? Tem, número formato, de ouro. mas o formato dele está escrito. Fracionado? Na forma fracionária? É. Não sei, Rodrigo. O nome dele é número de ouro. O número de ouro é isso. Mas a forma que ele está representado. Representação fracionária, então. Representação é fracionária. isso. Entendi. Tá? Tá, no meu trabalho representado em sua forma de fração por. Sim. Pois é, esse que é o problema. Não tem como representar, né? Porque é irracional. O Túlio tá gritando ali, mas eu acho que é isso, porque é o número. Uhum. Não, entendi agora. Beleza. Por enquanto era só isso mesmo. Eu não sei se eu entendi sua dúvida, tá? Escreve lá que daí eu olho para ver se é isso mesmo. Tá. Acho mais fácil. Tá, beleza, então. Tá bom? Tá bom. Então, bom trabalho, Rodrigo. Parabéns. Obrigado. Estamos finalizando. Graças a Deus, graças à senhora. Não, graças a você que fez. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Até mais, então. Até mais, então. Fico aguardando, tá? Tá. Todo o trabalho. Uhum. Então tá. Tá Tchau, bom. boa noite. Boa noite.